Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos numa série de estudos sobre o livro dos Salmos. Começamos lá no Salmo 1, já estamos no Salmo 123, salmo por salmo, versículo por versículo, estudando a palavra de Deus através de uma exposição exegética, uma pregação expositiva e uma ministração de todos os livros dos Salmos, estudando juntos lições preciosas para abençoar o seu coração. E o salmo de hoje é o Salmo 123. Salmo 123. O título aqui na minha Bíblia Sagrada, versão revista atualizada, é Solicitude por Auxílio Divino. Continuando aqui, também é um cântico de romagem. Ou seja, eram os cânticos que os israelitas cantavam quando estavam diante das festas de Jerusalém, fazendo a sua jornada das suas cidades, das suas regiões para Jerusalém, cantando, louvando a Deus, salmodiando ao Senhor na direção de Jerusalém, do Monte Sião, o monte e o lugar que Deus havia escolhido para receber a adoração do seu povo, os sacrifícios do seu povo diante do Senhor. Então vamos ler juntos, é um salmo pequenininho, mas tenho certeza Deus vai falar bem forte ao seu coração. Salmo 123 diz: A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, o nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio, que é a zombaria aqui, dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Tá bom? Então são 4 versículos, um salmo bem pequenininho, mas que eu tenho certeza tem lições preciosas para o nosso coração. Então vamos ver o que podemos aprender, que lições podemos extrair do Salmo 123. O título que eu daria aqui é Ponha seus olhos no Senhor. Ponha seus olhos no Senhor. Será que os seus olhos estão fixos no Senhor? Será que o seu olhar, a sua perspectiva, a sua visão de mundo, a sua cosmovisão está centrada no Senhor? É isso que nos faz refletir o Salmo 123. Ele começa a segunda trilogia dos cânticos de romagem e é muito parecido com o Salmo 120, que descreveu o salmista enfrentando a hostilidade dos mentirosos ao seu redor. Nesse salmo, o autor enfrenta também o desprezo e o escárnio, ou seja, a zombaria dos soberbos. É interessante que a ideia desse livro aqui é que o Salmo contém muitas similaridades com esse Salmo 120, como eu falei, uma vez que ambos começam com referência à fonte de socorro, que é o Senhor, e falam também da acusação dos vizinhos, que eram as pessoas maliciosas, maldosas que estavam ao derredor. É interessante que o salmista olha para além das coisas terrenas, para o trono celestial, para o trono de Deus, e apresenta o seu apelo por misericórdia, por compaixão, por uma intervenção divina a seu favor. Esse brevíssimo salmo, são apenas 4 versículos, é longo o suficiente para expressar a angústia vivida pelo salmista, até porque questões vitais podem ser expressas em poucas palavras, ou até mesmo num gemido silencioso. Cada oração é longa o suficiente se for fervorosa diante de Deus, se for sincera, se vier de um coração que compreende a necessidade dos santos. É interessante que aqui vemos que o salmista estava cansado de lidar com o desprezo dos homens. Por isso, ele recorre àquele que está no controle das circunstâncias, cujo trono está nos céus, ou seja, o próprio Deus. O salmo mostra também os olhos levantados no versículo 1 e 2 do Salmo 123, e um grito por misericórdia no versículo 3 e 4. Ou seja, vemos uma progressão dos cânticos de romagem, dizendo que estamos subindo, nos elevando a novos patamares, a novos ares, na direção do coração de Deus, do trono de Deus. O primeiro passo nos viu lamentando as nossas circunstâncias problemáticas. Salmo 120.
O passo seguinte nos viu elevando os olhos para os montes e descansando no cuidado do Senhor. O Salmo 121. Depois subimos com prazer à casa do Senhor, no Salmo 122. Mas aqui no Salmo 23 nós olhamos para o próprio Senhor. E essa é a maior subida de todas, por muitos degraus. Os olhos agora olham acima dos montes, para o seu trono, para o céu, no Salmo 123. Então ele nos ensina 3 lições principais, segundo Arival Dias Casimiro. Primeiro, olhe para Deus como um rei soberano. Segundo, olhe para Deus como um servo olha para o seu Senhor. Terceiro, olhe para Deus como Pai de toda a misericórdia. Então, o primeiro ponto que queremos destacar é esse. Olhe para o Senhor como Rei soberano. Versículo 1. O tema do olhar aqui é apresentado nos versículos 1 e 2, onde a palavra olhos aparece 4 vezes. É interessante, no versículo 3 e 4, o tema da misericórdia é introduzido e essa palavra aparece 3 vezes. E destacamos aqui 3 verdades que precisamos trazer à nossa memória. Primeiro, os olhos da fé se concentram no Senhor. Os olhos da fé se concentram no Senhor. O salmista estava enfrentando o desprezo dos soberbos, estava farto de tanto escárnio, zombaria. Em vez de retalhar ou desesperar-se, ele recorre ao Senhor e olha para ele com os olhos de esperança, de fé. O viajante do Salmo 121 tinha que aprender a olhar mais alto do que os montes de Jerusalém. Já este sofredor, ainda mais cercado, ganhou a mesma vitória. Suas palavras, voando bem mais alto, acima das circunstâncias, colocaram seus problemas num contexto suficientemente grande para contê-los, a saber, Deus entronizado nos céus. No segundo momento, vemos os olhos da fé reconhecem a soberania do Senhor. Tudo isso ainda no primeiro versículo. O autor destaca a soberania do Senhor ao afirmar que ele habita nos céus. Lá está o trono de Deus. De lá ele governa os céus e a terra e dirige as nações, protege o seu povo. Os céus são a morada de Deus. E lá está o seu trono. É o que diz Isaías 66, 1. Do céu emana suas ordens para que a sua vontade se cumpra, diz o Salmo 115, 3. Spurgeon, príncipe dos pregadores, diz que Deus está no céu como um rei em seu palácio. E ali ele é revelado, adorado e glorificado. Dali ele olha para o mundo que está abaixo e envia socorro aos seus santos, conforme as suas necessidades exigirem. Para lá, para cima, nós devemos olhar quando as nossas angústias forem tão grandes que nada mais podemos fazer. Terceiro momento, vemos os olhos da fé veem no Senhor o seu refúgio. Vou repetir, os olhos da fé veem no Senhor o seu refúgio. Quando o autor diz, eleva os meus olhos. Aquele que elevou anteriormente seus olhos para os montes, agora levanta-os para o próprio Senhor, isto é, ele sobe da terra aos céus. O salmista não recorre aos poderosos desse mundo, nem confia em sua própria força para se livrar do desprezo. Em vez disso, ele volta os seus olhos ao Senhor, que habita nos céus. Olhar para o Senhor significa confiar nele, entregar a ele os nossos problemas, é o que diz Hebreus 12, 2. É interessante que a diferença entre o salmista e o Senhor é enfatizada pelo reconhecimento de que o Senhor está entronizado nos céus, como o Criador Todo-Poderoso de todas as coisas, enquanto o escritor não passa de uma criatura dependente. Spurgeon, príncipe dos pregadores, diz que podemos sentir a excelência desse contraste, terra e céu, pó e divindade, os pobres filhos da mortalidade, chorosos e pecadores, e o Deus santo, bendito e eterno. O quão amplo é o intervalo de separação entre criatura e Criador. Ó graça maravilhosa que nos aproximou do eterno Deus por meio do sangue de Jesus. E hoje temos livre acesso à presença de Deus como filhos amados de Deus. Segundo pontinho, versículo 2, olhe para o Senhor como um servo em total dependência. Vou repetir, segundo ponto, olhe para o Senhor como um servo em total dependência. 2 verdades nós podemos destacar aqui. Em primeiro lugar, o servo está pronto a atender às ordens do Senhor. O servo está pronto para atender
as ordens do Senhor. No Oriente Médio, os senhores se comunicavam com seus servos com gestos mais do que com palavras. Os servos ficavam atentos a cada gesto das mãos do seu senhor, a fim de não perderem a sua benevolência, negligenciarem as suas ordens ou descuidarem das suas obrigações. A atenção treinada do servo deve estar pronta para o menor gesto do seu amo, do seu senhor. Assim como os servos e as servas mantinham seus olhos fitos naqueles que os compraram, de quem dependiam e a quem serviam, assim também devemos manter os nossos olhos fitos no Senhor, tendo em mente que criação, providência e graça são movimentos de suas mãos. Vou repetir: criação, providência e graça são movimentos das suas mãos. Num segundo momento, vemos que o servo está atento ao tempo oportuno do seu senhor. O servo está atento ao tempo oportuno do seu senhor, parte B do versículo 2. Ou seja, os servos devem esperar no Senhor até terem suas necessidades supridas, seu pleito respondido, sua alma libertada da opressão dos arrogantes. Essa expressão, até que se compadeça, indica que há um período de espera antes da chegada da ajuda necessária. E Deus não atrasa, Deus não se adianta, Deus age segundo o seu modo e o seu tempo, da sua maneira, não da nossa. Deus tem o seu tempo certo. Terceiro pontinho, versículo 3 e 4, para nós finalizarmos esse salmo: olhe para o Senhor como Pai de toda misericórdia. Vou repetir, terceiro ponto: olhe para o Senhor como Pai de toda misericórdia. A palavra de Deus aqui nos apresenta o Senhor como Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Paulo diz isso em 2 Coríntios 1:3. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Lucas 3:22-23. Destacamos aqui duas verdades para você. Em primeiro lugar, primeiro momento, o clamor urgente. Parte A do versículo 3, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Ou seja, o salmista olha para o Senhor não como um soberano carrasco, mas como um Pai de misericórdia, e suplica veementemente por seu socorro. O poeta aqui, hebraico, não sabemos quem é, não reivindica direitos, mas clama por misericórdia da parte do seu Senhor, do seu Deus, do seu Pai Celestial. Num segundo momento, vemos o motivo evidente, a parte B do versículo 3 e a parte 4. Pois estamos sobremodos fartos de desprezo. A alma do salmista aqui está saturada do escárnio, da zombaria, do desprezo dos que estão à sua volta, do desprezo dos soberbos. É interessante que muitas coisas podem machucar, mas o desprezo é ferro cortante que penetra mais profundamente no espírito do que qualquer outra forma de rejeição. É o que diz Mateus 5:22. É interessante que Spurgeon, príncipe dos pregadores, teólogo, pastor, em inglês, ele diz que nada fere mais, causa maior amargura, maior exasperação do que o desprezo. Quando os nossos companheiros fazem pouco de nós, nós somos muito capazes de fazer pouco de nós mesmos também. E é consolador saber, porém, que em Cristo o ferrão do desprezo é retirado. Agora, ser desprezado por causa do Evangelho é motivo de honra. É o que diz Atos 5:41. O próprio Senhor Jesus transformou o seu desprezo em parte da nossa redenção. Olha que coisa linda. É interessante que, para terminar, Augusto Nicodemos, um grande teólogo brasileiro, pastor, reverendo, ele diz que esse salmo nos traz algumas lições preciosas. Primeiro, neste mundo estamos sujeitos a sofrer escárnio e desprezo. Segundo, há muitas situações em que chegamos no nosso limite. Terceiro, ninguém foi mais perseguido pelo mundo do que Jesus Cristo e de forma tão injusta. Ele sofreu escárnio da sua família, de seus amigos, de sua cidade, de seu povo, e por fim ele foi rejeitado, entregue, traído, abandonado e crucificado. E qual foi a atitude de Cristo em meio a tudo isso? Exatamente a atitude do salmista no Salmo 123. Entregou-se à misericórdia do Pai, e conosco não é diferente. Se somos discípulos de Jesus, é assim que devemos também enfrentar a hostilidade. Que Deus te dê graça para enfrentar os problemas, as dificuldades, os desprezos, as zombarias, mas de forma madura,
com uma atitude correta, consolidado, confiante no Senhor, entendendo que Deus é o nosso justo juiz. É Deus quem julga a nossa causa. É Deus Pai que nos aceita com seu amor paternal e nos acolhe na sua família eterna através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Quero mandar um abraço para o Joey Damasio, a Jaque Clavizo, a Suelen também, que estão aqui conosco. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de vós. Que a bênção do Deus Altíssimo venha sobre a vossa vida, a vossa casa, a vossa família e tudo aquilo que vocês colocarem as mãos. Deixe nos comentários aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que Deus falou no seu coração, o que você achou dessa palavra, da onde você está nos assistindo, o que Deus ministrou na tua vida através desse vídeo. Não esquece de apertar aqui no aviãozinho, compartilhar através do seu Store, do seu WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube. Fica à vontade. Manda para a galera para que esse vídeo chegue mais longe, mais pessoas sejam abençoadas. Aqui no link da descrição também tem todas as informações do nosso ministério, horário da igreja, os nossos cultos, toda quarta-feira às 20 horas, culto da fé, toda sexta-feira o culto da nossa mocidade às 20 horas, também uma célula, um encontrão de jovens e adolescentes na nossa comunidade às 20 horas, sexta-feira, e no domingo 2 cultos, Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã e às 19 horas o culto da família, 2 cultos abençoados para abençoar o seu coração. Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, aqui no centro de Umuarama, Paraná. Eu tenho certeza você será tremendamente abençoado. Venha frequentar conosco, venha fazer parte dessa família linda de Jesus. Venha aprender mais e mais da palavra de Deus para que o seu coração seja consolidado no Senhor. Você venha crescer e florescer no Senhor. Aqui no link de descrição também tem todas as informações do nosso ministério. Se você sentir no coração o desejo de colaborar conosco, de exercer generosidade, de abençoar esse ministério, aqui debaixo, no link de descrição, tem todas as informações de como você pode fazer isso. Desde já, um grande abraço, Deus os abençoe. Quero terminar orando pela sua vida, mandar um abração também para o Kleber Comar, meu amigo querido. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, nós estamos apresentando cada um desses amados irmãos, estão aqui online conosco, aqueles que vão assistir logo em seguida, aqueles que têm ofertado, dizimado, apoiado esse ministério também. Senhor, abre as janelas dos céus e derrama chuva de bênçãos sobre nós, que possamos lidar com as hostilidades dessa vida de forma madura, de forma correta, confiando sempre no Senhor, entendendo que aqueles que vivem o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo vão ser desprezados, vão ser zombados, vão ser muitas vezes rejeitados, mas por ti nós somos amados, acolhidos e acolhidos na comunidade de fé, na casa do Senhor, no corpo de Cristo, através do sangue de Jesus. Temos uma aliança eterna com Deus, um pacto eterno com Jesus de Nazaré. Por isso vamos prosseguir nesta jornada desta vida, continuando dia a dia, louvando, agradecendo, honrando e exaltando o Senhor. Que o Senhor continue a nos abençoar, derramar a tua graça e a tua glória. Em o nome de Jesus é o que nós te pedimos de todo o coração. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.